Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos iniciando a nossa nova unidade curricular, que é a unidade curricular de diagramas hidráulicos e pneumáticos. É uma unidade curricular de 20 horas, é uma unidade considerada de tempo médio, então, novamente, teremos tempos apertados aí para entrega de atividades, muito conteúdo diariamente, certo? E a unidade de competência aí é desenvolver soluções para acionamento de dispositivos e a medição de variáveis em processos industriais, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, ok? É, Aqui tá algumas coisinhas que nós vamos poder estudar, que nós vamos ver nessa unidade curricular. E o elemento de competência aí, principal dessa unidade curricular aí vai ser a de vocês poderem, ao final dela, conseguirem elaborar diagramas hidráulicos e pneumático aí para os sistemas industriais. Para chegar a essa competência, a esse grau de competência, aí, nós temos algumas capacidades técnicas. Temos aqui aquela capacidade técnica de identificar no sistema de gestão da qualidade da empresa as condições a serem consideradas e atendidas no arquivamento da documentação técnica relativa aos circuitos. Então, aqui é toda aquela parte que nós vemos funcionamento de pistões, funcionamento de sensores, funcionamento de bombas, a parte aí de manuais técnicos, ok? A parte que nós vamos focar mais aí é selecionar os métodos e padrões, avaliar simulações para antes de fazer a instalação, definir uma estratégia de funcionamento dos circuitos com base nos requisitos do escopo, ou seja, a principal capacidade técnica que eu vou trabalhar com vocês aí é definir a estratégia aí do funcionamento do circuito a fim dele funcionar como foi pedido a vocês, ok? Nós temos aí a questão de selecionar componentes e tudo isso aí trabalhando dentro da simulação. É uma unidade aí com poucas capacidades técnicas a serem trabalhadas, mas cada uma vai ser bem aproveitada e bem explorada, porque é uma unidade bem legal de se trabalhar. Se estivéssemos fora desse período que nós encontramos, nós teríamos aí grande parte de aula prática. Mas isso aí vai ser resolvido assim que nós podemos voltarmos. Eu vou trabalhar bastante com vocês, ok? Temos aqui os conhecimentos. Vamos fazer aí uma breve introdução de hidráulica pneumática. Vamos falar aí um pouco aí sobre as normas técnicas, falando aí sobre, principalmente aí sobre simbologia, atendendo às normas técnicas. Falar aí sobre os circuitos hidráulicos, circuitos pneumáticos, tem vários subtítulos que englobam esses assuntos. Relações com o trabalho, isso aí é trabalhado aí no dia a dia, no período de entrega das atividades e tudo mais, nós vamos trabalhando essa parte organizativa aí da unidade curricular, ok? Então, esse aqui é só para vocês terem noção aí do que nós vamos trabalharmos e vamos aí, de fato, ao nosso conteúdo programado para hoje. Para hoje, eu programei para vocês aí uma introdução à hidráulica. Vai ser o nosso primeiro conteúdo que nós vamos trabalhar nessa unidade curricular, ok? Então, vamos lá. Ao final de cada aula, eu vou disponibilizar o arquivo para vocês poderem assistir e poderem ler ao mesmo tempo. Então vamos lá, vocês sabem o que é fluido? Vocês lembram aí do que é fluido? Nós trabalhamos aí esse termo bastante no módulo de medição de variáveis, mas vamos revisar aí, é interessante, agora nós vamos ver em específico aí o que é fluido. Fluido é toda substância que se deforma de acordo com o recipiente em que se encontra. Ele pode ser líquido ou gasoso, isso aqui não é nenhuma novidade para vocês aí, os três estados da matéria que nós temos, e em qualquer estado da matéria que ele se encontrar, se ele se deformar no recipiente que ele se encontra, ele é considerado um fluido, ok? Bem tranquilo aí, revisãozinha. O conceito de hidráulica aí. Hidráulica vem de hidro, ou seja, de água e aulos vem de tubo, certo? Ou seja, a condução. Ela é a parte da física aí que vai estudar todos os fluidos líquidos em movimento, escoamento ou repouso, ok? Então, hidráulica vem somente dos termos de hidráulica, certo? Somente fluidos líquidos. Atente-se a essa palavra aqui, ó. Fluidos líquidos. Fique atento a isso aí, ok?
Então, as leis aplicadas à hidráulica aí, a primeira que nós temos é a lei de Pascal. Já trabalhei com vocês também, mas só para podermos revisar, ela vai nos dizer que a pressão exercida em um ponto qualquer de um líquido estático, ou seja, um líquido em repouso, é a mesma em todas as direções e exerce forças iguais em todas as áreas. Como que eu posso exemplificar isso aí para vocês? É o exemplo do macaco. O macaco hidráulico, onde vocês exercem uma força em uma área, e o princípio de Pascal ele vai me dizer que essa força ela vai ser transmitida de forma igual em todas as áreas. Então, essa mesma força que eu pressiono aqui, eu tenho aqui em todas as áreas. Então, com isso, eu consigo aplicar uma pequena força em determinada área, em uma área pequena, e conseguir levantar grandes massas em outras áreas maiores. Então, essa aí é a lei de Pascal. Nós temos até a fórmula lá, não sei se vocês lembram, que pressão ela é igual a força dividido pela área, certo? Isso aí também não é novidade para vocês, nós já vimos anteriormente. A transmissão de força e como que ela vai se dar? A pressão transmitida em um sólido, ela vai atuar somente em uma única direção. E nos sistemas hidráulicos que nós vamos estudar agora, ao exercermos uma pressão em um recipiente cheio de líquido, certo? Todo líquido transmitirá a pressão em todos os sentidos e direções. Complementando aí a lei de Pascal aí, essa aqui é o reforço. Então eu tenho aqui dois exemplos. Tem um exemplo de um sólido, um pistão móvel, onde eu aplicar uma força aqui, o único sentido que essa força vai exercer é no sentido ao contrário. Já se está tratando de sistemas hidráulicos, ao exercer uma força aqui em um líquido, essa força ela vai ser igual em todas as direções, ok? Então, vamos adentrar mais aí a um sistema hidráulico. Todo o sistema hidráulico, para ser completo, ele tem que ter todas essas partes aqui. Ele tem que ter uma fonte geradora de energia, ou seja, essa fonte ela pode ser um motor elétrico ou a combustão, certo? O sistema hidráulico ele vai gerar, controlar e aplicar potência hidráulica, certo? Então, o sistema hidráulico nós temos aqui, ó, vocês podem ver que o sistema hidráulico é todo essa parte aqui, certo? Temos o trabalho a ser executado e temos a nossa fonte de energia. Não sei se vocês lembram, energia nada se cria, energia tudo se transforma. Então, nós vamos ter a fonte de energia, que vai ser um motor elétrico a combustão, gerando um tipo de energia aí para o meu sistema hidráulico. E o que tem dentro do meu sistema hidráulico? Tem um grupo de geração. Ele vai transformar a potência mecânica, ou seja, a potência rotativa que eu tenho no eixo do meu motor, em potência mecânica hidráulica. Normalmente nós temos aí as bombas hidráulicas, então ela vai entrar nessa primeira parte aqui. Nós temos o grupo de controle. O que é o grupo de controle? Ele fica aqui, ó, bem nessa parte aqui. Ele vai controlar a potência hidráulica, ou seja, vai ser os nossos comandos e as nossas válvulas. Vai ser o que vai digerir todo o funcionamento do nosso sistema hidráulico. Nós temos o nosso grupo de atuação, que é a parte final aqui, que é aquela que vai vai transformar a potência hidráulica que nós tivemos anteriormente aqui em potência mecânica novamente, certo? Então nós tivemos um processo de transformação de energia aí. E com isso, após passar pelo grupo de atuação, nós vamos ter o nosso trabalho a ser executado, seja um cilindro avançando ou recuando, ou até mesmo os motores hidráulicos. E para fazer toda a conexão desses componentes, desses grupos, nós temos aí as conexões tubos e mangueiras, que é o grupo de ligação, certo? Que é o que vai ser responsável por retornar o óleo à unidade hidráulica, vai ser o responsável por enviar o óleo até os motores, até os pistões hidráulicos. Aqui nós temos ainda a composição do sistema hidráulico de forma mais didática. Aqui nós temos a representação tanto da simbologia quanto a representação didática. Então nós vamos observar aqui, ó, nós temos o número 1,
que é o atuador. Ele faz parte do grupo de atuação, ó. Então nós temos aqui, ó, o atuador. Ele pode ser linear, ou seja, movimentar somente em linhas retas, ou um motor hidráulico, que pode exercer movimentos rotativos. Temos a válvula reguladora de pressão aqui, ó, número 2. Ela serve para regular a pressão que vai para o atuador, controlando a sua velocidade. Essa válvula reguladora de pressão, ela vai fazer parte aqui do nosso sistema de controle, do nosso grupo de controle. Nós temos aqui a válvula de número 3, certo? Que é a válvula direcional. Ela serve para controlar a direção do atuador, o avanço e o retorno no atuador linear ou horário ou anti-horário, no caso se fosse um motor. Essa válvula direcional aí, ela também vai fazer parte aí do grupo de controle de um sistema hidráulico. Temos a válvula de fluxo. Ela serve para que o fluido hidráulico funcione em somente uma direção. Então vamos observar aqui, ó. Então o fluido aqui ele vai poder funcionar somente em uma direção, ou impossibilitando o retorno do fluido nesta linha. Também faz parte do grupo de controle. Temos o manômetro, o número 5, ele vai nos indicar a pressão que o nosso sistema está trabalhando. Temos a nossa válvula reguladora de pressão. Aqui, ó, o número 6, ela serve para regular a pressão máxima de trabalho que esse sistema aqui vai poder trabalhar. Nós temos a nossa bomba hidráulica. Serve para transformar a energia do giro em energia de pressão do fluido. Aqui, ó, o número 7, certo? Então ela vai fazer parte aqui, ó, do grupo de geração, que vai transformar a potência mecânica exercida pelo motor elétrico em uma potência mecânica hidráulica. Temos aí também o filtro, que é o número 8. Deixa eu encontrar aqui para vocês. Ele serve para retirar as impurezas provenientes do circuito hidráulico. E por último aí nós temos o reservatório aí, que vai ser o responsável por armazenar todo o nosso óleo do sistema hidráulico. Bem simples isso aí. Eu peço que vocês pausem o vídeo, analisem com mais calma o que é cada um, a qual grupo cada componente desse se encaixa. Então aqui nós temos as classificações da hidráulica. Ela pode ser uma hidráulica estacionária, ou seja, ela é utilizada em máquinas ou equipamentos encontrados na indústria, ok? Ou ela pode ser hidráulica móvel, que é utilizada em veículos. A principal diferença entre elas aí é que a hidráulica móvel, as válvulas são frequentemente operadas manualmente. Já na hidráulica estacionária, são usadas quase que sempre válvulas com acionamento elétrico de forma automatizada. No próximo slide eu vou explicar a vocês. Então nós temos aqui um exemplo de hidráulica móvel. Temos empilhadeira, caminhão muque, máquina colheitadeira, caminhão basculante, as escavadeiras. E vocês podem observar aqui, ó, nós temos pistões aqui fazendo acionamento do caminhão, temos pistões fazendo acionamento aqui da empilhadeira, temos pistões fazendo acionamento aqui do braço do caminhão muque. E todos esses pistões aqui, eles são controlados de forma manual pelo próprio operador, que vai tomar as ações aí desse sistema hidráulico. Então essa aí é a hidráulica móvel. A hidráulica estacionária aí, nós temos elevadores de veículos, elevadores de carga, as prensas hidráulicas, os tornos CNC e até mesmo os macálculos hidráulicos. Grande parte dessa aqui, igual eu falei anteriormente no slide, as válvulas que fazem o comando, que fazem parte do grupo de comando aí, elas são válvulas elétricas. E é onde nós vamos atuar com foco a partir de hoje. As válvulas elétricas para fazer o controle, a automação de todo esse sistema aí, ok? Qual que é as vantagens e desvantagens aí de um sistema hidráulico? As vantagens são que eles são autolubrificantes, ou seja, o próprio sistema, por ele trabalhar com óleo, ele mesmo vai lubrificando a si mesmo, ok? Então não ocorrendo o mesmo com sistemas mecânicos e elétricos. Ele é ótimo para a transmissão de força. Então, se você precisa de um sistema onde você necessita de grande força, o sistema hidráulico é o mais indicado para vocês. Ele tem um posicionamento preciso, então eu consigo fazer um ajuste fino de posição. E, por outro lado, trabalhando com a constante movimentação de fluido, de óleo, eu tenho uma grande dissipação favorável aí de calor,
certo? Mas nem tudo é só um mar de flores, nós temos as desvantagens também aí. Uma delas é o elevado custo inicial quando comparado a sistemas mecânicos e elétricos, porque é um sistema mais robusto. Por eu estar trabalhando com óleo, eu tenho um grande perigo aí de ter incêndios em meu sistema. Eu tenho uma baixa velocidade de atuação. Se por um lado eu consigo fazer um acionamento mais preciso, um posicionamento mais preciso, eu tenho uma baixa velocidade. Então, se eu precisar de um sistema no qual eu necessito de grande velocidade, o sistema hidráulico não é mais indicado para isso. E a dependência aí de temperatura para trabalhar. Eu não posso nem ter o óleo muito quente, ou seja, e nem o óleo muito frio. Eu tenho que ter uma temperatura constante aí para poder trabalhar. Falando aí um pouco sobre pressão novamente, só para nós podermos revisarmos o que é a pressão. Ela é a força exercida por unidade de superfície, ou seja, é a relação entre uma determinada força e sua área de distribuição. Então, a pressão nada mais é do que uma força aplicada em uma área. Quanto maior a força e menor a área, maior a minha pressão. E quanto maior a área e menor a força, menor a minha pressão. Deixa eu só escrever aqui para vocês novamente. A fórmula, a pressão, ela é dada aí por força dividido pela área. Ok? Temos as unidades de medida de pressão aí, vocês já estão acostumados, já sabem muito bem aí do que se trata. E, novamente, aí, só para podermos relembrar o funcionamento da conversão das unidades de medidas, vocês vão pegar onde vocês estão, vamos supor que nós queremos transformar bar para, por exemplo, deixa eu ver aqui, para PSI. Então, vocês vão pegar onde vocês estão, bar para o PSI. Eu tenho o valor aqui de 14,5040. Então, eu pego esse valor e multiplico um pelo outro aí, eu consigo achar aí a transformação das unidades de medidas. Tem aqui uns exercícios para vocês fazerem as conversões. Vocês podem dar print e deixar aí nos comentários mesmo. Eu vou estar olhando cada um dos comentários, somente para poder revisar aí o que nós já estudamos anteriormente. Então, vamos falar um pouco aí sobre como se mede pressão. Vocês já devem saber bastante sobre medição de pressão. Nós temos a medição por pressão diferencial, pressão hidrostática. Eu não vou entrar em cada uma delas novamente, pois nós já trabalhamos isso aí. Vocês têm um conteúdo, se ficou alguma dúvida, eu peço que voltem. Mas só para nós podermos revisar aí, o mais utilizado aí é o manômetro de Bourdon. Você já sabe o funcionamento também aí. E você nessa unidade curricular aí, nós vamos trabalhar aí com a pressão. E o nosso principal componente aí nas nossas aulas práticas aí vai ser o manômetro de Bourdon. As aulas práticas desta unidade curricular. O fluido hidráulico, o mais utilizado é o óleo mineral derivado do petróleo. A validade dele é determinada se armazenado de forma corretamente. Ele é vendido em embalagens de 1, 5, 20 litros ou 200 litros. É claro que se a empresa precisar de mais, falando com a fabricante, e ela vai fornecer esse óleo aí em quantidades maiores. Mas só para vocês terem noção aí, o óleo mais utilizado aí é o óleo mineral, ok? Qual que é as características do óleo hidráulico? Primeira característica que vocês devem analisar aí é a viscosidade. Ela mede aí a dificuldade que o óleo escorre. Quanto mais viscoso for um lubrificante, ou seja, mais grosso, mais difícil de escorrer. O índice de viscosidade vai mede a variação da viscosidade com a variação da temperatura. Quanto maior for o índice de viscosidade do óleo, menor será a variação de viscosidade entre duas temperaturas. Foi o que eu disse para vocês aí quanto à temperatura do óleo, que ela pode influenciar no funcionamento do seu sistema. Se o seu sistema estiver trabalhando com temperatura muito elevadas e o seu óleo hidráulico tiver um índice de viscosidade baixo, ele vai ser alterado em função da temperatura.
Nós temos a densidade também, ela indica a massa de um certo volume de óleo a uma certa temperatura. É importante para indicar se houve contaminação ou deterioração de um óleo lubrificante. Qual que é as funções aí do fluido hidráulico? Ele atua aí como meio de transmissão de energia, lubrificar as partes internas dos componentes, foi o que eu citei para vocês, o sistema hidráulico é autolubrificante. Ele atua como meio trocador de calor, também já citei para vocês, e ele vai preencher a folga entre componentes móveis aí, ou seja, os pistões e os motores, ele consegue preencher uma folga caso exista. Como eu posso obter o fluido em alta pressão aí? Ele, igual eu citei para vocês aí, o fluido é obtido através dos grupos geradores aí, e é possível com a utilização das bombas, já citei anteriormente. O que são bombas? São máquinas que vão converter energia mecânica, ou seja, do motor elétrico ou motor a combustão, em energia hidráulica, ou seja, transmissão através do fluxo, a transmissão de pressão através do fluxo. As bombas hidráulicas baseiam-se no princípio de deslocamento hidrostático, seja ela positiva ou não positiva. E sobre os principais tipos de bombas, nós temos aí a primeira aí, que é a bomba de engrenagens. Como que ela vai funcionar? Nós temos aqui, vamos observar aqui na imagem real, o eixo de acoplamento, onde vai ser acoplado aí a um motor elétrico. Ao girar esse eixo aqui, internamente, esse eixo ele vai girar algumas engrenagens. E o fluxo, o movimento dessas engrenagens girando, ele vai gerar um fluxo do meu fluido aqui do óleo. Então você pode ver aqui que as engrenagens estão gerando e a bomba ela vai ser capaz de fazer aí a sucção e o envio desse fluido aí para o sistema hidráulico. Então é assim que funciona aí as bombas de engrenagem, as bombas positivas. A construção dela é simples e econômica e ela pode trabalhar entre 40 a 120 bar e sua vazão chega até 300 litros por minuto. Nós temos aí as bombas centrífugas. Novamente aí nós temos o eixo, vocês podem observar aqui, acoplado a um tipo de polia e ela tem um deslocamento constante, ou seja, ela tem um deslocamento constante, porém ela vai trabalhar aí com as pressões entre 2 e 5 bar. Porém, eu diminuo a pressão e vou aumentar a vazão, pois elas são indicadas para os sistemas hidráulicos onde eu preciso de muita vazão. Temos aí também as bombas de pistões axiais. Esse aqui eu não consegui a animação para vocês, mas eu vou deixar um vídeo disponível aí para vocês assistirem também. Ela vai ter novamente o pistão onde vai ser acoplado ao motor elétrico. E isso aqui vai fazer com que eu vou ter um movimento de pistões de forma axial. Ela tem um deslocamento variável, então quando um pistão estiver aqui no topo, o outro pistão vai estar aqui no fundo. Trabalho com pressões até 400 bar, então eu tenho uma grande pressão aqui, porém eu tenho aí a vazão menor. Novamente cair na questão de quanto maior a pressão, menor a minha vazão, e quanto menor a minha vazão, maior a minha pressão. Quando eu diminuo a área, eu aumento a pressão, e quando eu aumento a área, eu diminuo a pressão. Aqui eu tenho as bombas centrífugas vezes contra as bombas de engrenagem. Então nós vamos utilizar uma bomba centrífuga para as seguintes condições de serviço: produtos poucos viscosos e serviço com baixas pressões de descargas. Vou utilizar a bomba por deslocamento positivo, ou seja, essas que eu citei para vocês aqui, ó, esta e esta. Quando eu precisar produtos de medidas a altas viscosidades, serviços de recalque com baixa vazão e alta pressão, serviços nos quais é necessário um fluxo constante independente de variação de pressão, já citei para vocês, e serviço de pressurização, recalque e atomização. Eu falei para vocês aí quanto à densidade do óleo, uma característica que vocês devem estar atentos, e algo que influencia diretamente aí a contaminação do fluido hidráulico.
Ela pode ser de origem formada durante o processo de manufatura e montagem, ou seja, no próprio processo de montagem do sistema hidráulico, adicionando com novos fluidos. Então, se eu tiver um fluido que já foi utilizado muitas vezes, ele baixou um pouco o nível, eu adicionava um novo fluido, eu posso ter uma contaminação nesse processo aí. Inserção externa durante a operação e gerado internamente durante a operação. Então, eu posso ter, por mais que é um sistema autolubrificante, eu posso ter peças metálicas entrando em atrito ali e gerando desgaste. E com isso aí eu vou tendo uma contaminação interna do meu fluido hidráulico. Então essa aí foi a nossa introdução à hidráulica, uma introdução bem simples, muitos conceitos vocês já viram anteriormente. Eu peço que se tiver ficado alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo. Até a nossa próxima aula e fiquem com Deus.